Nós vimos agora há pouco Fernando Haddad dizendo que sem os 17 bilhões que seriam concedidos ao governo federal com essa medida provisória, vai ser necessário cortar na carne e isso envolve as emendas parlamentares. A senhora considera que seria o caminho mais fácil nesse momento ou o caminho também mais crível diante da derrota? Mais fácil não é, né, Uribe? Porque quando fala em mexer em orçamento da Câmara, em orçamento do Congresso, todos colocam as unhas, as garras do lado de fora. Eles são os primeiros a dizer sobre austeridade, corte de gastos, mas não olha para a quantidade de bilhões que o Congresso gasta sem controle, sem devolução à sociedade, o que são as emendas secretas e etc. O Congresso quer falar em corte de gasto, quer falar em austeridade fiscal, mas não é capaz de fazer a própria lição de casa, não é capaz de olhar para os próprios números exorbitantes que gasta, os bilhões e bilhões que gastam. Eu não acho que esse é um caminho fácil, mas eu acho que esse é um caminho necessário. Eu acho que é possível, sim, e precisa se olhar para as emendas, precisa se olhar para os gastos do Congresso Nacional, que, como eu disse e volto a dizer, muitas vezes sem controle, muitas vezes sem saber qual é o benefício, qual é o retorno à administração pública que esses investimentos em emendas dão, e isso é uma primícia da administração pública, é o impacto, o retorno, o resultado na ponta, que muitas vezes o dinheiro sai por uma porta, entra por outra que nós não conhecemos, e nós não estamos falando de montantes pequenos, nós estamos falando de valores altíssimos, que superam os 50 bilhões, né? Então, nós precisamos olhar. Fácil não é, porque o Congresso quer continuar. O governo Bolsonaro deu ao Congresso uma relação com o dinheiro da União muito ruim, né? Porque era o Congresso que fazia, meio que executava esse orçamento na gestão anterior. E agora eles estão mal acostumados, é um Congresso muito chantagista e um Congresso com muita dificuldade de olhar para a própria casa, de olhar para os próprios números e entender que para falar de corte de gastos, a gente também precisa falar dos gastos da Câmara. Mas, sem sombra de dúvida, não é uma missão fácil e não será.